Olá, pessoal. Eu estou corrigindo a tarefa do dia 14 de julho. No vídeo passado eu corrigi o exercício 1. Nesse aqui eu estou corrigindo o 2. Depois que eu parar de brigar com a luz, eu faço. Eu vou tirar a luz, pronto. Aí, ficou melhor. Então, aqui o 2, ele fala o seguinte, ele deu a função, né? E ele disse o seguinte, que o X é o número de horas e o Y é o lucro da firma. No item A, ele pede qual é a hora para o lucro ser mínimo. Então, olha só, se você for fazer o ABC, o A é 1, o B é menos 5, o C é 4. O A é positivo, a parábola é para cima. Então, o vértice está aqui embaixo. Então, sempre que a parábola for para cima, o vértice é ponto de mínimo, certo? Então, eu fiz um gráfico aqui, ó, para vocês verem. O X é a hora. Então, o vértice não tem o X e o Y. Então, o X do vértice é o menor X da função. E o Y do vértice é o menor Y da função. O ponto ele tem um X e o ponto ele tem um Y. Então, não precisa fazer que vocês fizeram delta, báscara, tabela, nada disso. Se eu só quero o X, você vai fazer o XV, que é menos B sobre 2A. Aí, menos B, que menos e menos vai dar mais. 2 vezes 1, 2, 5 meios. Dividindo 5 por 2 dá 2,5. O que é 2,5? 2 horas e meia. Então, 2 horas e 30 minutos de trabalho para o lucro ser mínimo. Certo? Aí no item B, eu pedi o lucro mínimo, então é o YV. Só que o YV é menos delta, aí sim. Você vai aqui, vai fazer o delta, só o delta para você usar na fórmula, que não pediu raiz, não pediu gráfico, nada. Então, menos o B elevado a 2, menos 4 vezes A vezes C. Faz a potência, o vezes delta 9. Então, substitui aqui, ó, menos o delta sobre 4 vezes A. Menos 9 quartos, dividir 9 por 4 deu 2,25. Então, como no exercício eu não falei nada de milhões, que o lucro estava em milhões, então ficou 2,25, né? Então, como é negativo, ficou um prejuízo de 2,25, quer dizer, a menor hora de trabalho seria 2 horas e 30 minutos. Se eles só trabalharem isso, eles vão ter um prejuízo de R$ 2,25. A partir dessa hora, a partir de 2 horas e 25 minutos, esse é o menor prejuízo que a empresa pode ter. O que vai acontecer depois disso? Ó, vai ter lucro. Quanto mais hora trabalhar, mais o lucro tem. Falou? Essa daqui é a lista 1 do dia 20/7, função do segundo grau. O segundo caso, quando delta é 0. Então, muita gente fez A positivo, ó. Menos X, o A é menos 1. Então, parábola para baixo. Então, o vértice aqui, ó, se a gente fosse trabalhar com situação problema, eu pediria valor máximo, o X máximo, ou o Y máximo. O B é 4, o C é menos 4, então 0 menos 4 é o ponto onde corta o eixo Y.
Aí faz o delta, 16 menos 16 dá 0. Quando o delta é 0, o vértice é igual às duas raízes. Então, na hora que você faz a segunda parte da fórmula aqui, ó, dá o mesmo resultado. E na hora que você faz o vértice, dá o mesmo resultado. 2 e 0. Então, você tem dois pontos. Você tem o 0 menos 4, que eu marquei aqui, 0 menos 4. E você tem as raízes e os vértices, que é 2, 0. Aí lembra que eu expliquei lá que o ponto é simétrico, ó? Aqui o x é 0, o y é menos 4, certo? Então, o x do vértice é 2. Então, você conta 1, 2. 1, 2. Então, esse ponto aqui, ele também vai valer menos 4. Não precisava nem você fazer conta. Então, esse ponto aqui é quem? 2, 3, 4. Aí, eu fiz a conta aqui para você ver, ó. Esse ponto aqui é o 4 menos 4. Eu fiz uma tabelinha para substituir, ó. Eu dei o x valendo 4. Aí eu substituí menos 4 elevado a 2, mais 4 vezes 4, menos 4. 4 vezes 4, 16. O menos está de fora, então fica negativo. 4 vezes 4, 16. Menos 16, 0. 0 menos 4, menos 4. Lá. Falou? Aqui, bonitinho. Aí, o segundo exercício, eu fiz ele pequenininho aqui, porque foi uma situação problema. Muita gente fez a conta tudo de novo. Não precisa, gente, a conta já tá feita aqui, ó. Era só olhar. Então, se eu pedir o dia pro y ser... o que eu pedi? Eu esqueci. Eu sei que o dia é dia 2, esqueci o problema agora. E qual a temperatura, né? Ah, lembrei. Qual foi o dia que a temperatura foi máxima? Foi o dia 2, porque o x é 2, x é dia. Aí no B eu perguntei, qual foi a temperatura máxima? No dia 2, qual foi a temperatura que o dia 2 atingiu? 0 grau, porque esse ponto é o 2, 0. Então, x é o valor, é o x máximo. O x máximo é 2, que é o dia. Então, o dia máximo é 2. E o y máximo é o 0. Então, a temperatura máxima é o 0. Depois desse dia, o que vai acontecer com a temperatura? Vai cair. Falou? Muito bem. Agora, esse é o último. É a segunda tarefa do dia 20, quando o delta é negativo. Então, aqui, ó, A é 1, parábola para cima. B menos 2, C é 8, tem aquele pontinho 0,8, onde corta o eixo Y. Na hora que você fez o delta, ó, B elevado a 2 vai dar 4. 4 vezes 1 vezes 8, 32. 4 menos 32 é menos 28. Quando você for fazer aquela outra parte da fórmula, não tem raiz quadrada de número negativo. Então, não existe raiz real. Como a parábola é para cima, ela vai estar para cima do eixo x. Ela não vai encostar no eixo x, porque ela não tem raiz, ela não tem x. Então, eu fiz o vértice, com a formulinha do vértice, deu 1,7, né? Bonitinho. Aí, eu pontilhei aqui, ó, x é 1, y é 7. Aí, eu marquei ali o 0,8. Então, ó, x é 1, esse aqui, o x é 0, o y é 8, né? Então, ó,
Não tem uma unidade? Então, quem que eu vou pegar aqui, ó? O 2. Quer dizer, esse ponto aqui, ó, o 2, o y vai ser 8. Ah, professora, não é, ó. Pus a tabelinha para vocês verem, ó. X² menos 2x mais 8. No lugar do x eu coloquei 2. Poderia escolher qualquer número, mas eu escolhi o ponto simétrico para ficar bonitinho lá. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. 0 mais 8, 8. Olha lá. 2 e 8. Olha lá. Viu? Bitim. No segundo exercício, esse número tá esquisito, mas é um 2. Eu falei o seguinte. Qual é o dia para ser o menor lucro? Então, quem é meu vértice? Não é 1 e 7? Aí eu falei que o dia era o x. Então, o vértice aqui, ele é ponto de mínimo. Certo? O vértice é ponto de mínimo. Então, o x do vértice é o menor x. Quer dizer, o x mínimo, para a função ser o menor. E o y do vértice é o menor y. Então, se o x for o dia, qual é o dia para o lucro ser mínimo? É o dia 1. Quer dizer, no dia 1, a função vai ter o menor lucro. Aí, o que acontece com o lucro depois desse dia? Ô, gente, era só olhar a função. Um monte de gente não respondeu isso. Se no dia 1 eu tenho menor lucro, o que acontece depois do dia 1? O que acontece com a função? Ela vai crescer o lucro. Daqui para frente, ó, o lucro só está crescendo. Então, antes do dia 1, só estava diminuindo. Depois do dia 1, ela só está aumentando. E qual é o menor lucro? Ó, é o 7. Falou? No 3, eu dei esses 3 gráficos. E esse era o gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3. Era para você corresponder lá com as alternativas. Então, esse aqui, ó, ele tem parábola para cima. Então, o A é maior que 0. Esse tem parábola para baixo. O A é menor que 0. E esse tem parábola para cima. O A é maior que 0. Esse tem 2 raízes. Sempre que tem 2 raízes, o delta é positivo. Esse tem só uma raiz, que é o mesmo valor do vértice. Então, o delta é 0. E esse não tem raiz. Então, o delta é menor que 0. Aí, vocês viram que tem uma coisa errada lá nas alternativas? Essa daqui, maior que o gráfico 1, A maior que 0 e delta maior que 0, seria esse aqui. Delta maior que 0 e A menor que 0. O gráfico 2, o A menor que 0 e delta igual a 0, é esse aqui. Aí você vai lá no gráfico 3, ó, o A maior que 0 e o delta é menor que 0. Eu escrevi errado, ó. Não, peraí. Delta menor que 0 e A maior que 0, tá vendo? Eu escrevi errado aqui, ó. Aqui. A maior que 0. Ah, não, que tá certo. Não tem nada de errado, não. Eu que baguncei. A maior que 0, delta menor que 0. Tá vendo? Esse daqui é o 3. Falou? Certinho? Eu que baguncei as bolas aqui. Beijocas.